Deus é bom, amém, querido? Eu não sei se você, assim como eu, está com expectativa acerca de 2019, mas eu acredito que coisas maravilhosas vão acontecer. E em meditando e tendo essa expectativa acerca desse ano, eu comecei a me perguntar acerca de qual nota nós iríamos ter nesse tempo. Qual nota nós teríamos como marca no ano de 2019. Eu acredito que a nossa vida ela é regida por estações, amém? Tem momentos onde você compra a sua casa própria, outros momentos onde você cursa uma faculdade, outros momentos onde você está indo na academia para ficar maromba como os meninos ali, não é? E eu acredito, querido, que cada ano existe uma nota vindo de Deus para a gente. E as meninas, conversando com elas da comunicação, enquanto elas faziam algumas coisas, preparando algumas coisas para apresentar para vocês nesses dias, elas soltaram uma palavra que ela foi no fundo do meu coração, e elas falaram que esse ano talvez seria um ano do extraordinário. Sabe, querido, e eu fiquei pensando acerca disso, e eu acredito que Deus está desejoso de fazer coisas extraordinárias no nosso meio. Você acredita nisso? Eu acredito, querido, que até aqui, nesses 7 anos que nós estamos juntos, na Renovado do Jardim Vitória, eu acredito que Deus firmou algumas estacas, alguns princípios nos foram ensinados, e eu acredito, querido, que chegou o tempo de produzir coisas acima da média. Chegou um tempo, querido, de produzirmos mais do que nós temos produzido. Se você acredita que tudo aquilo que nós temos feito até aqui foi muito, eu quero te dizer que esse ano Deus vai te surpreender. E quando eu comecei a pensar um pouco disso, porque eu viajo muito na maionese. Você é assim também? Quem viaja na maionese aí? Pastor, o que é viajar na maionese? Viajar na maionese é você de repente estar ali e não estar ali. Você sabe o que eu estou dizendo ou não? Você está de corpo presente, mas você está de pensamento ausente. Você está lá em 2030, aí você está lá em 2010, e aí você fica naquele negócio. E eu comecei a pensar, o porquê 2019 seria um ano extraordinário, o que teria de diferente em 2019 que nós não tivemos nos anos anteriores? O que pode tornar 2019 um ano diferente dos outros anos? Por que 2019 vai ser melhor do que o ano 2018? Algumas pessoas podiam dizer, não, 2019 vai ser melhor porque eu passei o ano com roupa amarela e amarela traz dinheiro. Vai ser melhor porque eu passei de vermelho e vermelho muda a nossa vida sentimental e amorosa. Meu irmão, deixa eu falar para você, nem o pessoal da macumba e da astrologia acredita mais nisso. E tem gente que ainda está acreditando. Isso aí é conversa para vender roupa no final de ano, irmão. E você não usar aquilo que está no seu guarda-roupa. Ou seja, se a minha roupa não tem o poder de mudar o meu ano, se o simples mudar de um calendário não tem o poder de transformar 2019 em algo diferente, o que tem poder para mudar? O que tem poder para transformar o meu ano diferente? Quando eu pensava sobre isso, eu comecei a pensar sobre o que torna pessoas diferentes. Nós estamos aqui aproximadamente, eu acho que 120 pessoas sentadas hoje no culto. E dentro de nós aqui nós temos a maioria das pessoas da mesma idade. O que torna uma pessoa dessas 120 melhor ou uma pessoa extraordinária se comparada com as demais? Talvez você pode dizer assim, uma pessoa que se destaca ou ela tem algo diferente aqui no nosso meio, é porque ela tem mais dinheiro? Eu diria que não. Você pode falar assim, é porque ela nasceu com mais qualidades? Eu também diria que não. É porque ela nasceu com uma beleza maior? Eu também diria que não. É porque ele tem a orelha maior, o outro tem o nariz ou a barriga? Também não, irmãos. Não são essas coisas que nos tornam diferentes. Sabe o que é que torna uma pessoa extraordinária? A decisão de ser uma pessoa extraordinária. Eu vou falar de novo para você. Sabe o que torna uma pessoa extraordinária? Não é apenas, querido, a habilidade que ela pode ou não ter nascido, ou o recurso que ela pode ou não ter encontrado dos pais ou por uma conquista própria. Porque é possível uma pessoa nascer cheia de potencial, mas ela morrer cheia de potencial, sem ser considerada uma pessoa relevante e extraordinária. Quantos gênios morreram sem serem reconhecidos como gênios? Quantas pessoas com habilidade em vendas,
Quantos Albert Einsteins, 2, 3, 4, o retorno, poderiam existir, mas morreram sem ser assim conhecidos? Por que 2019 vai ser um ano extraordinário? Porque eu acredito que como nunca antes, eu e você estamos decidindo tornar o nosso ano extraordinário. Eu vou falar de novo para você. Por que que esse ano vai ser diferente? Porque eu e você estamos saindo da posição de meros espectadores para agentes ativos da nossa vida. Aleluia! Por que vai ser diferente? Porque o que torna uma árvore diferente das outras é o quanto ela produz. Se você chega numa árvore de laranja, quantas laranjas produz, Paulinho, você tem noção? Um saco de pé de café, quantas sacas? Sei lá, é saca pra caramba. Então vai lá, imagine que um pé de café, vamos lá, um pé de jabuticaba, pé de manga eu domino, pé de manga. Sabe aquela manga que você chupa e fica até o fiapinho no negócio, sabe qual é? Você olha para um pé de manga e você fala assim, puxa, esse é um pé de manga, é um pé de manga normal. Por quê? Porque você olha para ele tem cheiro de manga, ele tem jeito de manga e ele tem várias mangas penduradas. Mas tem aqueles pés de manga que são acima da média, são extraordinários. Qual é esse? É aquele que o galho começa até a tombar de tanta manga. Sabe o que eu estou dizendo? Tem uns pés de manga que ao invés de crescer para cima, os bichinhos ficam para o lado. Por quê? Porque é tanta manga. E aí começa até a dobrar o galho e começa a relar no pé. Porque ele tem uma produção acima da média. Mas deixa eu falar algo para você. Você sabia que o pé de manga não tem poder de escolher o quanto ele vai produzir? Você sabia, querido, que em meio a uma plantação, ao meio a um pomar onde existem vários pés de manga, eles não produzem por aquilo que eles querem, mas eles produzem por fatores externos que lhes são oferecidos. Um pé de manga que é bem adubado, é bem aguado, ele é bem plantado, ele vai produzir mais do que os outros. Por quê? Porque lhe foi oferecido circunstâncias ou fatores que determinaram um ambiente propício para uma maior produção. Você consegue entender isso ou não? Um pé de manga sem água vai produzir muita manga? Um pé de manga em um solo infértil vai produzir muita manga? Aí você fala assim, Leandro, o que pé de manga tem a ver comigo? Talvez nada. Mas que foi legal falar de pé de manga, foi. Brincadeira. Você pode dizer, o que é que um pé de manga tem a ver comigo? Talvez, querida, algumas coisas e outras não. Uma coisa que o pé de manga tem a ver com você, é que tanto o pé de manga foi criado para frutificar, quanto você foi criado para frutificar. Mas o que você não pode ser comparado a um pé de manga, é que o pé de manga ele produz por aquilo que lhe é oferecido. Nós como cristãos produzimos por aquilo que nós decidimos produzir. Não, vou falar de novo porque você tem que entender isso. Uma árvore no ano de 2019, ela vai produzir segundo o clima, segundo as estações, segundo aquilo que externamente for favorável ou não para ela. Um cristão 2019, ele não vai produzir pelo clima, pela política, pelo trabalho ou por notícias. Um cristão de 2019, ele produz porque ele decidiu produzir, independente daquilo que lhe é oferecido. Meu irmão, por que vai ser um ano extraordinário? Porque eu decidi que vai ser assim. Aí algumas pessoas religiosas podem falar assim, ô menino prepotente. E Deus onde entra? Deixa eu falar para você, querido. Deus não queria que 2019 fosse extraordinário. Ele queria que a sua vida até aqui tivesse sido. Deus, desde o dia em que você nasceu, Ele queria que a sua vida fosse marcada por extraordinários, mas talvez ainda não aconteceu, porque tem faltado uma decisão com afinco nossa. Mas se nesse ano eu decidir, eu vou pegar junto com aquilo que Deus já tinha decidido. Aleluia! Você precisa entender isso, querido. A gente está vindo numa maré,
onde tem especulação de tudo quanto é lado. A gente está vindo numa maré que você não sabe se vai explodir uma rebelião ou se não vai, se um governo vai dar certo, se não vai. A gente está vindo numa maré que não sabe se vai vender carne ou se não vai, com o negócio de mudança lá da embaixada de Jerusalém. E está aquele negócio, informação, e aí você não sabe como é que vai ser. O pessoal já começou a perseguir, azul, rosa, não sei o que, menino, menina. Está tudo fervendo. É uma instabilidade, é uma insegurança. O dólar tem dia que sobe, tem dia que desce. Aí as coisas começam a vir, já começamos aí o ano falando com uma das companhias falindo no Brasil, companhias aéreas. Sintomas, instabilidades. Nunca se teve tanto suicídio como está tendo. Pastores evangélicos tirando a sua vida depois de cultos. Nessa semana nós tivemos uma notícia. Uma pastora, depois de pregar, desceu e se matou. Inconstâncias, instabilidades, nunca teve tanta separação. Nunca tivemos um aumento tão grande de práticas erradas no nosso meio. Pessoas roubando, pessoas matando, pessoas se prostituindo. Instabilidade de todos os lados. Pessoas não querendo trabalhar. 28% dos jovens não trabalhando nem estudando, simplesmente assistindo TV Colosso, né? Se fosse no nosso tempo, hoje não tem mais TV Colosso e não tem nem mais o sábado animado, nem as coisas, né? Deve estar assistindo o YouTube. Do Wi-Fi roubado do vizinho, porque se não trabalha não tem dinheiro para ter internet. Instabilidades. Agora eu posso fazer o quê? Eu posso sentar e chorar porque o salário mínimo saiu de 1.006 para 998. Eu posso sentar e chorar porque o partido que eu apoiava não ganhou. Eu posso sentar e chorar porque a fábrica de Trident está indo embora de Bauru. Eu posso sentar e chorar, porque talvez as coisas não tenham acontecido como eu queria que acontecesse. Ou eu posso decidir, querido, tomar as rédeas da minha vida e de uma forma espiritual mudar toda a minha história e trazer em 2019 o céu para a terra. Eu posso, querido, desconsiderar aquilo que está acontecendo e eu posso determinar como vai ser o meu ano. Pastor, você não está entendendo. Eu fechei negativo as minhas contas todos os meses de 2018. Então você vai fechar positivo. Nem que você tenha que quebrar os 2 braços, o pé e ficar preso numa cama. A Bíblia diz que é melhor entrar sem um olho no céu do que entrar com os 2 no inferno. Jesus estava mandando uma real quanto à salvação. Mas nessa noite, querido, eu quero dizer que o seu 2019 vai ser extraordinário, porque hoje você vai sair daqui matando a sua carne. 2019 vai ser um ano extraordinário, porque a nossa carne, essa carne velha, a carne que tem nos dominado, vai ser colocada numa coleira. E é isso que eu quero falar com você nessa noite. Quero te ensinar a dominar a sua carne, para que o seu ano seja um ano extraordinário. Vai comigo para Gálatas capítulo de número 5. O nosso potencial, querido, ele pode morrer de uma forma improdutiva na nossa vida, ou ele pode encontrar práticas e palavras ao ponto de mudar a nossa história. Você precisa acreditar em você, mas você também precisa, querido, desenvolver e despertar uma versão melhor de você. – 2019 vai ser o melhor ano da nossa vida, porque 2019 não vai ter preguiça na nossa casa. Aleluia. Enquanto eu meditava acerca de algumas coisas que nós estamos falando nessa noite, querido, veio na minha mente um acampamento de sem terra. Aí você fala assim, ô louco, Leandro, vai falar de sem terra? Não, mas você vai entender. Sabe, querido, normalmente o acampamento sem terra, como é que ele faz? Ele chega em algumas áreas, ele vem na beirada da rodovia e ele começa a fazer barraquinhos. É assim ou não é assim? Se a polícia vem, bota fogo em tudo e quebra tudo, eles vão embora. Mas enquanto algo não acontece, eles ficam ali. E os barraquinhos começam a crescer. E é algo que eu não consigo entender muito, é que barraco no assentamento de sem terra não produz barraco. Normalmente, barraco no assentamento de sem terra produz Hilux. Não é algo que a gente precisa entender essas coisas, né? Mas eu não vou falar sobre isso nessa noite, não.
O que eu quero falar para você, querido, é que se a polícia não tomar uma atitude e tirar aquelas pessoas daquele lugar, aquela terra que já está improdutiva, ela vai continuar improdutiva, porque barraco não produz nada. Leandro, onde você está querendo chegar? Existem áreas da nossa vida e talvez um estilo de vida que nós temos vivido tem permitido que assentamentos de coisas tenham sido criados ao longo dos anos da nossa vida. Talvez, querido, pela falta de produtividade e ação na sua vida, o diabo tem produzido alguns assentamentos no seu casamento, alguns assentamentos na sua vida e saúde física, alguns assentamentos no seu ministério, mas o que eu quero dizer para você é que chegou a hora, não da polícia agir, mas chegou a hora de você entrar em ação e começar a meter o pé nesses barracos, irmãos, começar a meter o pé nessas coisas que tem te parado e tornar a sua vida improdutiva em uma vida produtiva. Não aceite improdutividade, não aceite procrastinação, não aceite desculpas que você tem usado, senão 2019 vai terminar tão ruim quanto os demais anos da sua vida. Gálatas capítulo de número 5, no verso de número 17, ele diz assim: porque a carne luta contra o espírito e o espírito contra a carne, e estes se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. Pastor, existe uma batalha espiritual? Mais do que uma batalha espiritual, querido, eu posso dizer para você que existe uma batalha entre carne e espírito. A batalha entre Deus e o diabo já está resolvida. Efésios diz que Jesus já foi colocado acima de todo principado e potestade. Eu não brigo com o diabo, eu não acordo de madrugada para brigar com as potestades. A Bíblia diz que o nome de Jesus é sobre todo nome, a autoridade dele já nos foi dada, toda potestade, todo espírito já foi exposto publicamente, como o livro de Colossenses diz. Contudo, aquilo que Jesus resolveu na cruz, não resolveu o problema com a minha carne. Vou falar de novo para você. Aquilo que Jesus fez na cruz mudou o seu espírito, mas a sua carne é a minha parte e a sua parte que deve ser feita. Mortificar a nossa carne e tornar o nosso espírito vencedor é uma decisão minha e sua. Algumas pessoas estão achando que esse ano vai ser diferente, porque vão vir aqui na frente, o pastor vai impor as mãos na cabeça dela, e vai falar 2019 vai ser poderoso, e vai ser poderoso. Não vai ser assim. Imposição de mãos tem poder? É claro que tem poder. Imposição de mãos é uma das 6 doutrinas básicas de Hebreus 6, tem muito poder. Mas sabe o que tem tanto poder quanto ou mais do que uma imposição de mãos? É a decisão de um crente. Melhor do que uma imposição de mãos se chama uma decisão de vida. Vou falar de novo para você. Mais poderoso do que um óleo na sua cabeça, mais poderoso do que uma imposição de mãos, um Hadouken, não é? Vindo em você, mais poderoso do que o cair em um culto de manifestação, é você, querido, nessa noite sair daqui decidido a colocar a sua carne, os seus pensamentos e as suas escolhas no lugar certo. Porque 2019 vai ser extraordinário, porque eu decidi. Não se trata de sentir, se trata de escolher. Sentir que o ano vai ser diferente é bobagem. Como eu sei que o ano vai ser diferente? Eu sei que existe uma luta, eu sei que o espírito quer vencer, eu sei que a carne quer vencer, então o que eu vou fazer? Exercer algo que está fora de moda, que se chama domínio próprio. E eu falo para você, querido, eu também caio dentro disso, e eu estou tentando me vencer, eu estou tentando, querido, me doutrinar, eu estou tentando dar passos, ainda que lentos, e vencer. Domínio próprio é algo muito difícil de você viver uma vida plena nele. Uns não têm domínio próprio para gastar, outros não têm domínio próprio para comer. É difícil, querido, ter domínio próprio quando você chega no McDonald's para pegar um top sundae e aquela pessoa, talvez inspirada por Deus ou pelo diabo, eu não sei, e ela diz: você quer cobertura extra por mais R$1? É difícil exercer domínio próprio nessas horas, né, Nardão? Principalmente se for doce de leite, não é verdade? Num sabadão ainda, meu Deus, né?
O Nardão, se for pegar um top sanduíche de doce de leite no sábado, talvez ele vire para a mulher e fale assim: ei moço, olha o avião, não é? E coloca lá 2 colheradas a mais, de tão cheio que ele gosta do doce de leite. É difícil às vezes, mas deixa eu falar algo para você, querido. A vida é feita de dificuldades. A vida é feita de desafios. A vida não é feita de desertos. Mas ela é feita, querido, de momentos onde você precisa estar o tempo todo subjugando a sua carne. Não existe 2019 se você fizer apenas aquilo que você quer fazer. Não existe um ano extraordinário se eu andar apenas com quem eu quero andar. Não existe um ano diferente se eu continuar a não trabalhar como eu não quero trabalhar. Quer ver uma coisa aqui? Quem aqui o ano inteiro acorda com vontade de trabalhar? Levanta a mão aí. Não, levanta a mão que eu quero ver, porque a gente vai fazer uma fila de oração no fim aqui, para vocês imporem as mãos na nossa cabeça. No ano inteiro você acorda com vontade de trabalhar. Não tem nenhuma vontade, nenhum dia que você quer jogar o celular na parede. Não tem nenhum dia que você quer dormir o dia inteiro. Não acontece isso com vocês? Sabe, querido, nós estamos diante de homens e mulheres corajosos aqui. E não acontece. Talvez para uns mais e para outros menos. Mas tem dia que você não quer fazer nada. Tem dia que você olha para a louça suja e você começa, lava sozinho. Você começa a testar para ver se acontece. Tem hora que você olha e fala assim: eu não quero lavar a louça, eu não quero arrumar a cama, eu não quero limpar o banheiro, eu não quero sair de casa. Tem horas que tem vontade. Tem horas que você olha e fala assim: eu quero comer. Tem hora que você fala assim: eu não quero ir na academia. Tem hora que você vira e fala: irmão, eu estou 2 meses. A Anne amanhã está completando 2 aninhos e ela vai tomar uma das vacinas. 2 meses, né? 2 meses. 2 meses ela vai tomar a vacininha dela amanhã lá. Uma delas. Eu falo para você, irmão, tem dia de manhã que eu não tenho vontade de pegar ela no colo, não. Pastor, endemoniado, não, humano. Tem dia, querido, de manhã que eu cheguei lá, foi lá, nem não dormiu muito bem. Aí ela chega às 6 horas da manhã, com o olhinho aberto, e ela fica dando risada. Aí eu falo: eu não sei se eu brinco, eu não sei se eu durmo, eu não sei se eu faço igual o golfinho, durmo com um olho, né, e fico acordado com o outro. Porque não sei se você sabe, mas o golfinho, ele dorme com uma parte do cérebro, depois ele acorda e dorme com a outra. Ó, conhecimento do culto, já valeu o culto, não é verdade? Eu não sei o que eu faço, mas eu não tenho vontade muitas vezes. Aí você vai lá, tem que trocar. Quem tem vontade, irmão, de ficar pegando no cocô, entrando debaixo da unha? Tem hora que não dá vontade. Mas o que é que eu faço? Filha, fica aí. E se Deus fez você fazer cocô, que Ele tivesse feito com um botão autolimpante. Não é assim, irmão. Eu tenho que pegar ela, eu tenho que ir lá e vai, passa a aguinha e limpa, mesmo sem querer fazer. Abra sua Bíblia comigo em 1 Coríntios, capítulo de número 9. O sucesso do nosso ano está em fazer aquilo que muitas das vezes você não vai querer fazer. Um ano extraordinário vem de escolhas que vão fazer, querido, a sua vida não ser como você tem vontade de ser, mas como você sabe que precisa ser. Aleluia. 1 Coríntios, capítulo de número 9, no verso de número 24, você está lá comigo? E ele diz assim: não sabeis vós que aqueles que correm no estádio, na verdade correm, mas apenas um recebe o prêmio? Correi de tal forma que os alcanceis. O que é que Paulo está ensinando aqui? Ele está nos dando um padrão, amém, irmãos? Ele está dizendo assim, ó, lá fora tem atletismo. Nessa época aqui, nessa cultura, era muito comum que os jovens praticassem de corrida. Eles praticavam atletismo nessa época, em meio aos gregos. Então Paulo está falando de algo que as pessoas conheciam muito bem. Então ele está trazendo um modelo. E ele falou assim, ó, lá fora, todo mundo corre, mas só um ganha. Por que ele está dizendo isso? Porque ele vai dizer, querido, que existem coisas como o pé de manga, que são semelhantes e outras não. O que ele vai trazer no capítulo 9, ele vai dizer que o que nos diferencia dos demais atletas, é que todos eles correm, mas um só ganha.
Nós todos corremos e todos ganhamos. Nós não estamos em uma competição onde no meio de muitos apenas um ganha. Nós estamos em uma competição de nós contra nós mesmos. A única pessoa que pode te vencer é você. A única pessoa que pode frustrar a sua vida é você. Deus não pode porque Ele não quer. Ele joga no seu time. O diabo não pode porque mesmo querendo, ele não tem poder. E ele vai dar continuidade a isso. No verso 25 ele diz: todo aquele que luta, 1 Coríntios 9, 25, exerce domínio próprio em todas as coisas. Será que você pode repetir essa frase comigo? Diga assim: exerce domínio próprio em todas as coisas. Diga: em todas as coisas. Sabe o que significa em todas as coisas? Aquilo que você quer e naquilo que você não quer. Exercer domínio próprio naquilo que te agrada, mas também naquilo que não te agrada. Paulo está dizendo: vence não aquele que vive por sentimentos, não aquele que vive por notícias ou por aquilo que é oferecido. Vence aquele que faz o que tem que fazer na hora que precisa ser feito. Porque o sexo é só para depois do casamento? Porque a Bíblia diz. Mas tem vontade de fazer antes? É claro que tem. Mas eu vou fazer porque eu tenho vontade? Não. Pastor, mas eu tenho muita vontade de dormir com a minha namorada sem estar casado. Não. Por quê? Porque eu não vivo por vontades, eu vivo por princípios. E onde é que está a bênção? No princípio. Pastor, a Bíblia diz que eu não posso falar mal do meu irmão, mas a minha língua coça quando eu estou diante de algumas pessoas. Não, pastor, mas eu nunca puxo o assunto, eles puxam e eu só faço alguns adendos. Alguns complementos. Não. Porque um bom atleta, um bom cristão, em tudo se domina. Ele exerce domínio em todas as coisas. Para quê? Para alcançar um 2019 extraordinário. Para quê? Para alcançar o plano que Deus tem. Porque Ele continua dizendo aqui, no verso 25. Ora, não fecha não que a gente vai ler até o 27. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível. Mas nós nos dominamos para alcançar uma coroa incorruptível. Pois eu assim corro, não como indeciso. Por quê? Porque crente sabe o que quer. Assim combato, não batendo no ar. Agora no verso 27. Antes, subjugo o meu corpo e o reduzo à submissão. Subjugo o meu corpo e o reduzo à submissão. Você pode fazer um exercício comigo? Bate no peito e fala assim: corpo, quem manda aqui sou eu. Olha para quem está do seu lado, bate no seu peito e conta para ele e fala assim: meu irmão, você sabe quem manda aqui? Sou eu. Amém, amém. Você acredita nisso? Pastor, até hoje não foi, a partir de hoje vai ser. Eu não sei se você lembra, querido, mas a vida seria muito boa se ela fosse como comercial de absorvente. Você lembra como era o comercial do Sempre Livre? Quem lembra ou não? Gente, aqui é cultura, amém? Como era o comercial do Sempre Livre? De repente era aqueles passarinhos cantando, aí a mulher dava aquele pulinho, você lembra ou não? E era assim, nos dias, não é? Nos dias de menstruação, use Sempre Livre. E o seu dia vai ficar assim: irmão, eu não conheço nenhuma mulher assim. Não pode entrar na piscina, aí tem que tomar cuidado com roupa, e aí tem umas que tem uma cólica que tem que ir para o hospital, outras têm uma dor de cabeça absurda, aí outras ficam indispostas. É assim, não é, mulheres? Eu sou casado, eu sei como é, irmão. Tem outras que do nada quase ficam possessas. Mas não é nos dias, é nos prés, não é verdade? Mas tudo se resolve com chocolate. Brincadeira, antes fosse, né? Como a vida seria boa, irmão, se a gente vivesse uma vida de comerciais de televisão.
Como a vida seria boa se fosse como nas novelas. Mas deixa eu falar para você, querido, isso é mentira. E sabe qual é o intuito dessas coisas? Te deixar frustrado. É por isso que a palavra de Deus nunca mente para você, ela fala qual é o caminho certo. Ela está dizendo, quer vencer, quer alcançar uma coroa, vai ter que entrar na luta de carne versus espírito e colocar sua carne no lugar dela. Agora você pode falar assim, pastor, é fácil? É nada, irmão. Pastor, é algo que acontece sozinho? É nada. Porque Paulo mesmo está dizendo que é necessário uma diligência, em tudo se dominar, começar a criar, querido, não uma vida inconstante, mas uma vida constante. Eu não sei se acontece isso no mundo, mas se existe duas características do povo brasileiro, primeiro é que é um povo trabalhador, e segundo é que é um povo inconstante. Pensa num povo que começa as coisas e não termina. Pensa num povo que nos primeiros 6 meses do mês é de direita, nos outros é de esquerda. No primeiro 6 meses gosta de amarelo, no outro gosta do azul. Pensa num tipo de povo, irmão. Pensa numa juventude sem identidade. Que cada hora quer pintar o cabelo de uma cor para chamar a atenção, verde, rosa, laranjado. Aí uma hora é a roupa que tem que chamar a atenção. Outra hora eu preciso fumar para chamar a atenção. Outra hora eu preciso, não sei se você viu, né, pessoas desenvolvendo câncer na garganta por usar narguilé. Sério? Então para de usar, né? Porque senão vai dar. Se você usa, se o seu filho usa, se você conhece alguém que usa, para. Mas é bonito. Pegar o negócio lá. Inconstância. A moda é o que agora? Cabelo que cor? Verde. Todo mundo verde. Aí vai lá e fala assim, não, agora a moda é luzes. Aí todo mundo, luzes. Aí agora, não sei, parece que pelo que eu entendi aí, a moda é que as pessoas voltem a usar o cabelo natural. Não sei se estou falando besteira, mas tem muita gente natural. Ah, meu cabelo é assim natural, meu cabelo é assim natural. Glória a Deus por isso. Porque nós precisamos parar de tentar ser quem nós não somos. Servindo não propósitos verdadeiros, mas coisas fúteis. As pessoas não podem mais viver assim. Elas não podem correr atrás de coisas fúteis, elas precisam se voltar para coisas que verdadeiramente importam, deixando de viver uma inconstância de moda, uma inconstância de tecnologia e vivendo uma vida de constância nos princípios. Aleluia. Aleluia. Subjugar a nossa carne é você começar o ano decidido a fazer algo e fazer. Como vai ser o seu ano, irmão? O que é que tem te vencido até aqui? Coloca a sua carne no lugar dela. E sabe, querido, uma das formas que eu tenho entendido que você vai conseguir vencer a sua carne é pedindo ajuda. Muitas vezes nós temos vergonha de falar das nossas fraquezas, mas o primeiro passo de mudar é reconhecer que precisamos mudar. O primeiro passo para viver uma vida diferente é entender que até aqui nós não temos conseguido sozinhos. Pastor, me dá uma dica. Pega um companheiro de academia, pega um companheiro de leitura bíblica, pega um companheiro de esporte, pega um companheiro de práticas que você nunca conseguiu colocar na sua vida. Pega uma pessoa onde você vai cobrar ela a presença no culto e ela vai cobrar você a presença no culto. Comece a pegar uma pessoa, querido, que vai te auxiliar. Eu lembro de uma vez um ministro, e eu não vou falar o nome para não expor, porque não tem necessidade, mas uma pessoa conhecida, ela marcou de conversar comigo e eu fiquei um tanto quanto com expectativa acerca da conversa. E quando ele chegou no meio daquela conversa, ele falou assim: Leandro, eu preciso de uma ajuda sua. Durante anos eu tenho sido escravo de assistir pornografia na internet e eu não consigo me libertar sozinho. Eu parei e eu olhei para ele e tipo assim, a minha expectativa era totalmente outra. Mas querido, quando eu olhei para aquilo, eu falei assim, cara, eu vou te ajudar. Como é que eu vou te ajudar? Primeiro, a gente vai criar algumas regras de uso de horário de internet. Naquela época a gente foi atrás
não é de alguns programinhas que bloqueavam e monitoravam o acesso a algumas coisas. A gente descobriu um programa que, se a pessoa acessasse determinados sites, enviava um e-mail para mim na hora. A gente fez um combinado que todas as vezes que aquele homem de Deus tivesse sido tentado, ele deveria me ligar independente da hora que fosse, para que eu pudesse ajudar, se preciso ir até onde ele estava. Mas deixa eu falar algo para você. Depois que ele conversou comigo, ele não precisou me ligar de madrugada. Ele não precisou fazer essas coisas, sabe por quê? Porque, querido, um senso de segurança e ao mesmo tempo de constrangimento deu força para ele não desistir de uma forma tão fácil. Quando ele estava diante, ele me relatando, depois quando ele já estava tratado, ele falou: Leandro, quando eu pensava e eu lembrava que se eu fizesse, eu ia ter que contar para você, eu ia ter que passar por uma vergonha, eu decidia não fazer e eu me fortalecia. Aleluia. Pastor, mas precisa chegar nesse ponto? Sabe, querido, precisa chegar no ponto que nós vamos fazer o que temos que fazer para mudar. Agora, você pode esconder os seus pecados de todo mundo e pode morrer com eles e perder a oportunidade de viver uma vida extraordinária. Obrigado. Você pode continuar como você tem continuado, talvez tendo essa oscilação na sua vida espiritual e não chegando a lugar nenhum, ou hoje você pode decidir viver uma vida diferente. Como eu sei que meu 2019 vai ser maravilhoso? Porque a Bíblia diz em Deuteronômio 11:32, que o meu povo se tornará forte e fará proezas. Se a Bíblia diz se tornar, significa que talvez nós não estejamos ainda tão fortes em algumas áreas como nós deveríamos estar. Isso é muito normal e compreensível, porque a Bíblia diz que nós estamos crescendo até a estatura de varão perfeito. Provérbios diz que nós temos a vereda do justo, a vida, o caminho, é como a luz da aurora que vai brilhando cada dia mais. Pastor, que ministração no primeiro domingo do ano de 2019, hein? Eu achei que a gente ia dar uns pulos, eu achei que a gente ia falar sobre muito dinheiro. Sabe, querido, deixa eu falar para você, tudo isso acontece como consequência de uma mudança e uma decisão, onde nós não somos mais escravos da carne, mas como 1 Coríntios 9 nós aqui lemos, a carne se torna um escravo nosso. Aleluia. Quem manda na sua vida? Você ou a sua carne? Quem manda na sua vida? Você ou os seus sentimentos? Deixa eu falar algo para você, querido. Comer picanha é bom demais, mas se eu não tenho dinheiro para comer picanha, eu vou fazer churrasco de fraldinha. Que isso, homem de pequena fé? Não, homem de sabedoria e prudência. Porque o que adianta comer picanha e ter uma dívida incontrolável no meu cartão de crédito? Se domine. Não, mas eu tenho que andar bonito, eu já estou encalhado, se eu não andar bonito, o que será de mim? Ei, querida, a Bíblia diz que a esposa, ela vem do Senhor, o marido vem do Senhor, e uma pessoa que se relaciona com você por causa de roupa, você não deveria casar com ela. Do que nós estamos falando? Domínio próprio. Começou, dia 6. Pastor, eu vou ler a Bíblia todo dia. Monta um grupinho no WhatsApp lá. Eu não sei como você vai fazer. Talvez combina, quem não lê a Bíblia hoje vai ter que dar R$1 por dia que não lê. Talvez, querido, se você é uma pessoa mais muquirana, talvez funcione para você isso. Se for uma pessoa mais mão aberta, não funciona, porque você vai dar 100 conto, mas não vai ler. Como é que vai ser? Eu não sei. Porque cada um, querido, sabe onde precisa se dominar. Cada um sabe o que precisa fazer. Pastor, eu preciso me desintoxicar de internet. Então comece a passar menos tempo. Pastor, eu preciso me acertar com comida. Procure um nutricionista. Procure uma pessoa e comece a ir na academia. Como é que vai ser? Aquilo que você precisa, faça, irmão. Mas nós iremos viver uma vida extraordinária se nós começarmos a nos dominar. Como o mesmo nome já diz,
extra. Uma pessoa que faz hora extra, ela está trabalhando mais horas do que o normal. Uma pessoa que recebe cobertura extra no McDonald's, ela tem mais cobertura do que o normal. Uma pessoa que ganha um dinheiro extra, ela tem um dinheiro a mais do que o normal. 2019 vai ser extraordinário, por quê? Porque tudo vai ser acima do normal. Nós vamos nos dominar mais do que nós nos dominávamos. Nós vamos orar mais do que nós orávamos. Nós vamos vir mais na igreja do que nós víamos. Aleluia. Nós vamos sonhar mais do que nós sonhávamos. Nós vamos trabalhar mais do que nós trabalhávamos. Pastor, 2019 vai ser um ano só de sombra e água fresca. Deus vai mandar o maná do céu, vai mandar o passarinho com comida. Ei, preguiçoso, não é disso que a gente está falando, não. A gente está falando sobre muito trabalho, a gente está falando sobre muito suor, a gente está falando sobre muito domínio próprio, a gente está falando sobre muita confissão, a gente está falando sobre muitas vezes o Fábio me chatear, mas eu não sair de perto do Fábio, porque eu sei que ainda que nós estejamos tendo um problema, é muito melhor para mim estar perto do Fábio e vencer as situações do que andar sem o Fábio. Aleluia. Quantas pessoas a gente começa a cortar caminho porque está dando problema? O provérbio diz que o ferro com ferro se afia. Vai dar atrito? Vai. Vai ter algumas coisinhas que não são tão legais? Vão. Mas e aí? Vão mudar de igreja? É claro que não. Vão mudar de trabalho? É claro que não. Quando a gente está diante de uma situação de ceia, e se a gente pudesse, a gente ceava todo dia. Eu fico imaginando Jesus olhando para as situações que estavam diante dele. Irmão, já imaginou? Se quando ele teve vontade de não ir para a cruz, ele não tivesse ido para a cruz? Já imaginou se naquele dia, de repente chegou lá, e aí ele está com a cruz, e aí pesado, já tinha levado um monte de pancada, ele tivesse falado assim: para tudo, quer saber de uma coisa? Vocês estão aqui cuspindo, estão gritando, estão batendo, quer saber, vocês merecem mais ir para o inferno mesmo. Irmão, o que seria da gente? Deixa eu falar para você, querido, tem gente que faz coisas que parece que elas merecem ir para o inferno. Tem coisas na sua vida que vai parecer que você tem que pegar mesmo um lado de cá, um caminho onde tem que jogar tudo para o alto. Mas deixa eu falar para você, vencer a sua carne não é fazer aquilo que parece que tem que ser feito, não é fazer aquilo que você está sentindo ou suas emoções estão dizendo, é fazer aquilo que a Bíblia diz que tem que ser feito. Que 2019 nós venhamos começar uma carreira que Deus planejou, e a gente não venha terminar a carreira que a gente planejou. Vamos começar o que Deus mandou e vamos terminar o que Deus mandou. Se Ele mandou amar, eu termino amando. Se Ele mandou ter domínio próprio, eu termino tendo domínio próprio. Se Ele me mandou sonhar, eu termino sonhando. E assim nós vamos viver o melhor ano da nossa vida. Amém? Você pode se colocar de pé comigo no seu lugar? Domínio próprio, vencer a carne, colocar, querido, as coisas no devido lugar. Pastor, eu tenho um problema com ficar. Passa Super Bonder na boca. Eu tenho problema com beber. Passa Super Bonder na boca. Eu tenho problema com comer. Aí passa só metade de Super Bonder, porque senão você morre. Pastor, mas tem que ser drástico. Eu estou brincando, gente, para a gente não ficar constrangido, porque talvez a gente esteja falando de coisas que você praticou em 2018. Mas talvez as coisas ainda não tenham mudado, porque tem faltado atitudes drásticas. Olha para quem está do seu lado e fala para ele assim: esse ano eu preciso da sua ajuda. Conta para ele, fala assim: posso te contar uma coisa? Eu pareço Superman, mas eu não sou. E por isso eu preciso de você.
Amém, irmãos? E é por isso que a gente vai cear. Porque a ceia fala sobre chegar no final junto. A ceia fala sobre perseverar. A ceia fala sobre vencer aquilo que muitas vezes queria nos vencer. Aleluia! Jesus falou: Pai, se der, passa. Deus falou para ele: não dá. Então ele partiu para cima. Pastor, dá para viver 2019 no meio do pecado e no meio da santidade? Não dá. Então parte para cima da santidade. Vence o pecado. Pastor, dá para viver 2019 com os pés nos dois barcos? Não dá. Então sai de um e vai para o outro. Pastor, dá para viver uma vida de bênção só indo no vácuo dos outros? Não dá. Então parte para a vida abençoada. Faça escolhas corretas. Pastor, mas nesse caminho eu vou perder amigos. Querido, na realidade, uma pessoa que você perde num caminho de transformação nunca foi um amigo. Uma pessoa que te abandona quando você está se tornando uma pessoa melhor, ela nunca foi uma pessoa digna de estar do seu lado. Ela se enquadra muito mais em deixando de lado todo o pecado e embaraço que tão de perto vos rodeia, para que nós possamos correr uma carreira que nos está proposta. Como vai ser 2019? Uau! Como vai ser 2019? Dinheiro para pagar churrasco para todo mundo. Como vai ser 2019? Querido, vai faltar alvo e objetivo. Vai ter que acrescentar em junho e julho novas metas e objetivos, porque vai ter completado tudo no primeiro semestre. Como vai ser 2019? As pessoas vão querer participar da mesma igreja que você, porque você vai ser irreconhecível. Como vai ser 2019? Melhorando o seu casamento. Como vai ser 2019? O ano onde você vai viajar. Pastor, mas eu já fiz minha conta aqui. Já fiz vou pagar minhas contas, vou fazer meus investimentos e não dá para viajar. Kelly estava falando hoje à tarde com o Diego e com a Ana. Eles contando pra gente que o dinheiro estava curtinho, justinho. Não ia dar para viajar. Chegaram para eles e falaram assim: ó, Toy fica 4 dias na montanha. Com tudo pago. Querido, você precisa entender que o extraordinário é algo que acontece acima do seu salário, algo que acontece acima do seu tempo, algo que acontece acima da sua força, e vai ser assim na nossa vida. Glória a Deus.